Chegou a vez agora de falarmos de um segmento ainda mais diversificado, os ativos alternativos líquidos. Chama ao palco do Ambima Global Insights o Country Head da Schroder Investment Management no Brasil, Daniel Celano. Celano, seja bem-vindo. Estou seguindo as instruções direitinho, tem que esperar a música acabar. Primeiro, prazer estar aqui, parabenizar a Ambima pelo evento, parabenizar o Juliano pela apresentação inicial. Adorei a história da águia com a arara, cara. Incrível. Parabéns. A vantagem de ser o último e a desvantagem é que todo mundo já falou tudo primeiro, né? Então agora também posso me concentrar para não repetir o que já falaram. No entanto, a visão privilegiada que eu tenho é de poder pegar pontos que a gente falou ao longo da palestra e meio que tentar trazer aqui de forma resumida os efeitos práticos. Então vamos à parte mais difícil da apresentação. Eu sou Daniel Celano, tenho 1,75 m, cabelo preto, estou de terno, cinza, camisa branca e estou usando uma gravata. Né? Para quem me conhece sabe a piada. Eu trabalho na Schroder já há 15 anos. É uma empresa que tem perto de $1 trilhão sob gestão, 200 anos de história, listada na Bolsa de Londres. Então, acho que, falando sobre alternativos líquidos, eu vou chamar eles de multimercados internacionais, para ficar mais fácil. Tá? E o ponto mais importante aqui eu vou quebrar a apresentação basicamente em 3 grandes pedaços, né, grandes sessões. A primeira é dar um contexto. Né? O que nós estamos falando? Vocês, assim, muitos já estão acostumados com multimercados, o Silvio falou aqui sobre a alocação indireta dos multimercados que muitos clientes já têm. A segunda sessão seria, tá bom, mas o que isso importa para mim? Né? Por que isso é importante para mim? Como é que eu uso? Diversificação. A gente ouviu muito essa palavra aqui, mas tá bom. Por que é importante isso para mim? Né? E terceiro, eu acho que são aplicações práticas para o portfólio de vocês, para os seus clientes. Tá? Então, entrando um pouquinho no que a gente fala de multimercados, a gente fez uma quebra aqui da indústria de multimercados no Brasil. É uma indústria de mais ou menos 9 trilhões de reais. Tá? A indústria total. Né? Quando você pega os multimercados dentro dessa indústria, a gente está falando perto de 17%, 20%. E estamos falando perto de 1,5, 1,6 trilhões de reais. Agora, quando você corta a indústria, né, atual... Peraí, que eu acho que eu... Isso. E o que a gente vê... que eu confundi aqui os slides. O que a gente vê é que, nos últimos anos, os multimercados vêm perdendo muito recurso. Né? Acho que a grande dificuldade é exatamente o cenário macro que a gente vem atravessando, que é razoavelmente desafiador. Então, a indústria de multimercados nos últimos 3 anos perdendo quase 400 bilhões de reais. Agora, quando você filtra essa indústria de 17%, 1,6 trilhão de real, entre fundos que têm uma volatilidade acima de 4% e abaixo de 4%, você vê que a indústria cai pela metade. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, tem muito fundo multimercado que é quase uma renda fixa enhanced, né, melhorada. Não é um multimercado que realmente, para você ganhar do CDI, pensa, né, até o exemplo que o Silvio deu sobre o caixa e como é que você aloca. Para você ganhar do CDI, né, e você ter uma volatilidade de 4%, quanto de CDI você quer ganhar? Então, o multimercado, para fazer sentido, talvez você tenha que realmente buscar os multimercados que têm uma vol acima de 4%, senão você está comprando uma renda fixa melhorada. E a indústria de multimercados no Brasil é tão forte porque existe um contexto histórico da inflação ser muito alta. Né? Então, a inflação era muito alta, você precisava gerar retorno, né, no overnight, as pessoas corriam, né, quem é da geração, denunciando a idade aqui, corriam para a remarcação de preço, né, que muitos dos jovens hoje não sabem o inferno que isso é. Então, para você tirar o dinheiro do caixa, né, que é uma inércia muito grande, então eu digo que uma das forças da física mais fortes no ser humano é a inércia. Né? É difícil sair da inércia. Então, para você tirar o dinheiro do caixa, né, do dinheiro que rende a taxa de juros, você precisava gerar retornos realmente que fizesse sentido, e a indústria de multimercado surgiu dessa necessidade de gerar esses retornos. Quando você pega a liquidez dos fundos de multimercados, eu diria que assim, a maior parte da indústria tem liquidez acima de 10 dias, às vezes, na maior parte dos casos, 30 dias. Né? Então,
quando a gente olha isso lá para fora, e a gente está tentando sempre fazer um paralelo, querendo dizer o seguinte, não é que você vai vender tudo, né, como a Juliana também falou aqui, não é que você vai vender tudo que você tem no Brasil, comprar bolsa, nem mas o que eu consigo afirmar aqui, sem medo de errar, é que fazer as duas coisas é melhor do que fazer uma só. Isso eu posso afirmar. A gente não pode afirmar quantas coisas vão render, ninguém tem bola de cristal, mas afirmar que você tem um portfólio que tem ação no Brasil e ação fora, renda fixa no Brasil, renda fixa fora, e você tem multimercado no Brasil, multimercado fora, faz sentido. Isso você vai sempre estar melhor do que fazendo uma coisa só. A indústria de hedge funds no mundo tem hoje perto de 4,3 trilhão de dólares. Né? Então, assim, é uma indústria bastante grande. Mas a gente também falou aqui durante os painéis que você tem jurisdições mais ou menos reguladas. Então, a gente pegou aqui uma jurisdição que é muito regulada, que se assemelha muito ao que a gente está acostumado aqui na CVM. Então, é uma indústria de 230 bilhões de dólares. Quando a gente pega aqueles fundos multimercados, como eu falei no início, é uma indústria menor, né? Quando você pega os fundos acima de 4% de volatilidade, é uma indústria menor do que a indústria que você tem lá fora. Agora, o que você tem de estratégia lá fora? Né? A gente fala multimercados, parece uma sopa de letrinhas. Eu acho que a gente teria três grandes funções. Né? Você compra um multimercado, né? Basicamente para ter um beta menor do que o mercado, então você quer comprar a bolsa lá fora, mas eventualmente você não quer ter toda essa volatilidade que a bolsa tem. Então você acaba tendo aqui os fundos que a gente chama de renda variável e renda fixa de alternativos. Então você tem alguns fundos long short, principalmente, alguns fundos de crédito que funcionam como crédito muito mais um multimercado de crédito do que um fundo de crédito que a gente chama de long only, né, que é um fundo benchmark, que é de benchmark. A gente também ouviu falar aqui que o único país do mundo, assim, um dos únicos países do mundo que a gente fala é que explicar para uma empresa gringa como a minha, fala assim, poxa, mas o que é o CDI? Né? O brasileiro parece que o CDI é o canto da sereia, né? Você fala o CDI, pessoal, o CDI. A gente já viu aqui que o CDI não é a única coisa, não é a oitava maravilha do mundo, apesar de ser muito bom. Você está disponível, você vai usar. Não estou dizendo que você não vai usar, mas só usar isso não faz sentido, né? E aí você tem que dizer que no Brasil o custo de oportunidade não é o dólar. No mundo inteiro é o dólar o custo de oportunidade, no Brasil não é. Então, quando você quer olhar esse tipo de estratégia de alternativos, né, diversificadores e mitigadores de risco, o que você está tentando buscar é uma carteira mais eficiente para aqueles 98% que o Juliano falou no início. Isso é utilizado lá fora para isso. Então, assim, tem dentro do portfólio global dos clientes globais que alocam fora, a chance de você ter a combinação da renda fixa, que o Luiz falou aqui, da renda variável, que o meu xará, o Daniel, falou também, dentro desse contexto lá de fora que já é utilizado. Bom, avançando aqui um pouquinho, quais são os benefícios de investir nessas estratégias? Né? Você tem aqui retornos correlacionados, redução de risco, melhora do perfil de risco-retorno, né, proteção contra a inflação e por aí vai. Parece um monte de sopa de letrinha. Eu vou tentar mostrar isso de uma maneira mais simples. Não existe uma classe de ativo que é boa o tempo todo, que é sempre boa. Não existe esse negócio, é sempre bom esse cara. Né? Então, assim, quando você olha ano a ano, esse multicolorido muda de lugar. Então aqui você tem a renda fixa, você tem a Bolsa Internacional, você tem o multimercado lá fora redeado, o multimercado lá fora sem um hedge, os multimercados no Brasil, você vê que nunca é constante isso aqui. Então, o que a gente falou aqui em alguns painéis? Experiência do cliente. Como é que você melhora a experiência do cliente? Você melhora a experiência do cliente fazendo com que ele passe por esses ciclos de uma maneira mais adequada, que ele tenha menos susto, que ele caia menos no buraco, né? Que é o que a gente chama dos drawdowns. Então, para que isso serve? Quando você olha os períodos de estresse, né, e eu costumo brincar com isso, eu falo assim, bom, lá fora você tem um problema geopolítico, teve a eleição do Trump lá atrás, o mercado desabou. O que acontece no Brasil? Desaba mais ainda. Né? Agora, quando tem um Joesley Day, quando você tem a greve dos caminhoneiros no Brasil, o que acontece lá fora? Rigorosamente nada. É um no event. Não acontece nada. Então, estar lá fora te dá a oportunidade de diversificar contra os períodos de estresse. Se você tem períodos de estresse, como a gente teve aqui em setembro, em maio, né, a gente teve, como os exemplos que eu coloquei aqui, e você consegue dar um mês melhor para o seu cliente, isso é a melhor experiência para o cliente. E o que a gente falou muito aqui sobre sofisticação, sobre os clientes querendo mais coisas, a gente viu o Werneck falando sobre o cliente institucional, se os clientes estão demandando mais, a gente precisa estar mais sofisticado, e se a gente não versar sobre esses assuntos, a gente está fora do mercado.
Então, você acaba não participando do que o mercado já está utilizando de ferramenta. Então, se você já tem uma solução melhor lá fora, por que você não usa no seu portfólio? O Silvio também comentou, e a gente fez uma avaliação aqui bem interessante, que é o seguinte, se você pega a promoção que eu brinco, né? Você compra 8 fundos multimercados, né? Compre 8, leve 4. Compre 8 fundos e ganhe 4 diversificações. Porque os caras chegam uma hora que todo mundo segue o mesmo caminho. Você ouviu aqui o Silvio falar que, indiretamente, os multimercados já investem fora. Então, se você já compra multimercado no Brasil, e você não quer um gestor no Brasil, versando seu ativo no exterior para gerar um retorno acima do CDI no Brasil, e você não considera comprar os multimercados 100% no exterior, dos gestores que estão fora do Brasil, fazendo isso há 20 anos, é um quê de esquizofrenia, né? Acho que precisa de um remédio, porque se você já faz um, você tem necessariamente que fazer o outro. Porque como é que você vai versar? Quando você pensa... Agora, o brasileiro tem uma questão assim, a gente adora de falar do Ronaldo, do Pelé, do Ronaldinho, do Ayrton Senna, a gente gosta de personalizar. Mas, na realidade, aqui tem ferramentas já utilizadas lá fora que você vê o grau de correlação que você tem entre os próprios multimercados e os índices brasileiros, né? Então, você vê a correlação entre eles muito grandes, e a gente fez aqui, pegou o índice de multimercado lá fora e redeou, né, porque aí você importa, como o Silvio falou, esse acesso de retorno para reais, então você não pensa em dólar e reais, você pensa em reais, e a gente fez uma cesta, escolhendo um fundo long short, um fundo trend following e um fundo quantitativo mercado neutro, né, long short. Então você vê que a descorrelação entre os ativos locais é a única coisa que você tem de graça, que é a diversificação. O resto tudo custa. Todo o resto custa. Então, descorrelação entre os hedge funds aqui, aí a gente pode pensar assim, tá, mas você pode pegar o hedge fund que está lá fora, o que o cliente pensa em dólar, então ele está diversificando moeda, que é essa última coluna, ou você traz esse excesso de retorno já em moeda local. E aí você tem isso contra os piores meses da indústria de multimercados no Brasil. Avançando aqui rapidinho, a gente fez uma análise mostrando o seguinte, se eu fizer o hedge cambial desses liquid alternatives, esses multimercados internacionais, olhando market neutral, long short, né, CTA, redeado. Então não tem benefício de diversificação da moeda aqui, de descorrelação da moeda. Já melhora muito contra a classe de ativos locais. Melhora demais. Agora, quando você ainda bota isso solto, melhora mais ainda porque o dólar... Então, assim, quando você compra alguma coisa em dólar, não é o dólar que é volátil, é o real que é volátil. Aquele gráfico que a gente vê do dólar 1 para 1, aí vira 2, vira 3, vira 5,40, pode ir a 6, não está ficando melhor. Você ficou 80% mais pobre, na realidade. Né? Se o dólar vai a 6, você está 20% do que era quando começou a paridade. Então você tem que olhar essa escala ao contrário, e o teu cliente está perdendo valor em dólar. Né? Então, olhando aqui um pouquinho o que a gente vê de fundos de multimercados, eles não performam bem contra o CDI já há bastante tempo. Né? Então, não estão performando o CDI já uns 80%, não performa em 24, em 12. Então, o que você traz quando você traz isso aqui para a carteira? O que você faz é melhorar a relação risco-retorno. Então, se você quer uma experiência melhor do cliente, você não pode comprar só multimercado local. Eu posso afirmar, você tem que comprar o local com o internacional. Olha como melhora se você pegar. Aqui é o gráfico mostrando os 10 melhores fundos de multimercados e aqui olhando 100% só dos fundos de multimercados internacionais redeados para reais. Olha como é melhor. E por causa de ciclo. E você tem acesso a setores que você não tem. Então, o exemplo prático que a gente traz aqui para finalizar é que a alocação internacional melhora o risco-retorno dos clientes. Ponto. Isso aqui a gente mostra em várias janelas, então não estou falando só de um ano, só de um curto espaço de tempo. E aí, quando você vê em 5 anos, o que a gente mostrou aqui? A gente mostra um portfólio 100% local em azul, e aí um portfólio 50-50 com hedge cambial, depois sem hedge cambial. Né? E aí em 5 anos o dólar andou mais. Em 3 anos, o portfólio multimercado 100% local, e aí um portfólio 50-50 local internacional, com hedge cambial, e depois sem o hedge cambial, que o dólar não andou tanto em 3 anos. Mas você vê, olhando 5 e olhando 3 anos, é melhor, com ou sem hedge. Então isso eu posso dizer que é um dinheiro que está na mesa e a sofisticação do cliente demanda isso. Se você compra multimercado no Brasil, você precisa comprar fora e, obviamente, a diversificação é a única coisa grátis que a gente ainda tem no mercado. Obrigado.